Graça e paz, queridos irmãos. Bom dia. Vocês estão aí? Bom dia, bom dia. Opa, aí sim. Que legal. Irmãos, hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito legal que Deus tem trabalhado no meu coração desde a semana passada, no final de semana passada, por uma experiência que eu tive junto com a Ana, carpindo um lote. Verdade. Nós temos um pomarzinho, um pequeno pomar, e a gente foi cuidar desse pomar. E lá, enquanto a gente estava lá com a enxada, limpando, a Ana podando lá umas frutíferas que a gente tinha, Deus foi trabalhando no nosso coração, foi mostrando algumas coisas muito interessantes a respeito do que Deus faz conosco, para que a gente possa frutificar ainda mais, né? E enquanto Deus trabalhava em nós, enquanto a gente conversava, enquanto a gente trabalhava literalmente ali na terra, e suava, cansava, né? Eu fui pensando nesses textos que eu quero estudar com você hoje, que é de Lucas capítulo 6, nós vamos trabalhar o texto de Lucas 6, 43 a 45, e João 15, 1 a 8, então você já fica atento aí nessas duas porções da Bíblia, que vai servir de pano, de centro, né, para que a gente possa estudar e entender o que Deus tem para mim e para você nessa manhã. A Ana estudou muito na semana retrasada sobre poda. Como eu falei, a gente tem umas frutíferas e elas não produzem nada, estão lá, cresceram e não dão nada de fruto. Para não dizer que a gente não tem nada de fruto, a gente colheu alguns figos, umas poucas amoras, 1 ou 2 limãozinhos lá que tem num pezinho, e uma romã que o passarinho fez o favor de colher para a gente. Mas estava boa, né, a romãzinha? Estava uma delícia. E eu aprendi que as plantas, elas precisam de mais cuidado do que a gente imaginava que elas precisariam, quando a gente comprou as mudinhas e resolvemos plantar naquele lugar. Eu aprendi também que, para ter frutíferas saudáveis e produtivas no meu pomar, eu precisava tomar esses cuidados, e alguns cuidados destes, que são naturais para a gente ter frutíferas, são essenciais. Como, por exemplo, escolher o lugar certo para plantar uma árvore. Às vezes a gente planta, eu, por exemplo, plantei 2 bananeiras que morreram, porque eu acho que eu plantei no lugar errado. Por outro lado, a gente plantou lá uma árvore ornamental que cresce, que parece peixe aquele negócio. Tomou conta de tudo. Era um lugar muito bom para ela, mas seria bom para uma frutífera também. Eu também aprendi que o preparo do solo é fundamental. Preparar o solo, adubar o solo é muito legal, é importante. Para isso, tem irmãs aqui que estão estudando agronomia que ajudam a gente. Eu aprendi também que irrigação também é muito fundamental. Se você não irrigar aquela planta ali, ela não vai crescer, ela não vai dar fruto. Então, irrigação é uma coisa que é extremamente essencial. Precisa ter água na medida certa também. Porque tem planta que, se você regar muito, ela morre. E tem planta que, se você não regar quase nada, ela também vai morrer. E tem controle de pragas. Eu aprendi com as formigas cortadeiras que elas dão um trabalho muito grande. Várias mudas, principalmente de cítricas, são devoradas pelas formigas. Algumas dessas plantas já foram comidas umas 4 vezes pelas formigas. Isso tem ensinado muito a gente sobre a nossa vida, sobre como nós somos. E um dos cuidados fundamentais, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã, é sobre a poda. Como eu falei, a Ana estudou muito semana retrasada sobre poda, e aí a gente foi lá podar essas frutíferas. E também aprendi que existem 3 tipos de podas, pelo menos. Poda de formação, estou certo, as agrônomas aí? A poda de formação, você dá a forma que você quer para a planta. E essa poda de formação a gente nem sabia que existia.
Deixa lá, cresce a árvore, e uma hora ela vai dar fruto, a gente vai comer esses frutos e maravilha. Mas não, você precisa formar essa árvore. Tem a poda de produção ou de frutificação, que o objetivo dela é estimular a planta a otimizar a produção dela. São plantas que já estão produzindo. Você vai lá e faz essa poda para que ela seja estimulada a produzir mais. Tem a poda de limpeza, que você vai removendo ali os galhozinhos secos, os galhos doentes, os galhos quebrados. Você vai fazendo uma limpeza nessa árvore. Mas eu não quero falar de poda de planta. Não quero falar sobre agro hoje com você. Mas sim sobre poda de crente, que é um negócio mais complicado. Jesus, ele compara a vida do crente com plantas algumas vezes no Evangelho, né? Na parábola do semeador, por exemplo. Ele fala da videira verdadeira, que é João 15, que a gente vai estudar junto. E ele fala da figueira, que não dá fruto. E nesse texto aqui de Lucas, ele fala dessa árvore boa, que dá bons frutos, e a árvore ruim, que dá maus frutos. Vai servir de base para mim e para você hoje. Então, abra sua Bíblia, Lucas capítulo 6, 43 a 45. Diz assim o texto: não há árvore boa que dê maus frutos, nem árvore má que dê bons frutos. Porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. A pessoa boa tira o bom do bom tesouro do coração. E a pessoa má tira o mal do mau tesouro, porque a boca fala do que está cheio o coração. O mundo avalia a mim e a você pelo que a gente faz e o que a gente diz. Então o mundo vai ter uma imagem sobre você a partir daquilo que você faz ou aquilo que você diz. Mas Jesus, ele tem um convite para nós, para que a gente vá mais fundo nesse relacionamento com Ele. E nesse texto que a gente acabou de ler, Jesus nos desafia a olhar para a origem dessas nossas ações e dessas nossas palavras, o coração. Assim como uma árvore é conhecida pelos seus frutos, nós somos conhecidos pelo que reside em nós. Por exemplo, lá no nosso pomar, a gente tem 3 cítricas, que eu não sei o que é. Eu não sei se é laranja, não sei se é poncã. Mas eu vou saber um dia, o dia que ela der fruto. E é assim comigo e com você. Tem horas que a gente conversa com alguém e a gente não sabe direito o que é. Mas quando fala e quando age, a gente descobre. Não é assim? Não precisa, às vezes, muita conversa para você descobrir. E também não precisa conviver muito, às vezes. Mas tem hora que você fica na dúvida. E aí vem aquele ditado, né? Que você conhece uma pessoa comendo 1 quilo de sal com ela. Para você entender que tipo de fruto sai dali. E hoje a gente vai explorar como Deus, com seu maravilhoso e amoroso cuidado, trabalha em nós, para que o nosso interior produza frutos e esses frutos sejam bons. A primeira coisa que eu quero pensar com você é sobre a essência do caráter e a raiz dos nossos frutos. E eu vou me concentrar nos 2 versos primeiros aqui, 43 e 44. E vou deixar o 45 para o final, tá? No recheio, no meio, a gente entra com João 15. Ele começa dizendo assim: não há árvore boa que dê mau fruto, nem árvore má que dê bom fruto. É o princípio aqui da causa e efeito espiritual. Então, aqui Jesus ele é direto ao estabelecer uma verdade que é inegável sobre a natureza.
o tipo de semente determina o tipo de planta, e o tipo de planta determina o tipo de fruto. E aqui no nosso contexto, o que está no nosso coração determina o que sai dele. Então, quando você vai lá na casa agropecuária e compra um pacotinho de semente, de melancia, e você planta, pode ter certeza que vai nascer uma plantinha, e aqueles menos avisados, menos experientes, não vai entender muito bem, porque parece abóbora, parece melão, uma coisa rasteira ali. Mas quando sai a frutinha, você fala, isso é melancia. Então, o tipo de semente determina o tipo de planta, e o tipo de planta vai determinar o tipo de fruta que vai sair dali. E é assim também conosco. Então, uma árvore boa é uma planta cuidada, é uma planta protegida, que no tempo, na estação certa, ela vai produzir frutos. E esses frutos certamente vão alegrar o dono do pomar. Eu lembro a primeira amora, que foi o primeiro fruto que eu colhi lá do meu pomar. Como foi gostoso comer aquela amora debaixo daquele pé. Foi bom demais. E os figos, então? Nós fizemos um doce de figo. O princípio é esse, de que árvores boas necessariamente vão dar bons frutos. O que Jesus considera bons e maus frutos, então? Os bons frutos, a gente pode pensar no que Paulo descreve como o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5:22. Ele diz lá em Gálatas 5:22 que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então ali, Paulo, ele descreve que o fruto do Espírito tem essas virtudes. Então, quando a gente imagina que Jesus está falando aqui de uma árvore boa que produza bons frutos, já logo vem à mente essa característica aqui que Paulo descreve de um bom fruto. Ele precisa ter essas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Talvez essas coisas não sejam tão evidentes numa primeira conversa com alguém, numa primeira atitude que você vê alguém praticar. Talvez seja necessário olhar um pouco mais atento, com um pouco mais de paciência. Também a gente pode pensar em frutos como sendo o resultado do fruto do Espírito em nós. Quando o fruto do Espírito começa a ser evidente em nós, aí começa a aparecer coisas como uma devoção que é genuína às coisas de Deus. Alguém que começa a ter a ação do Espírito nele ou nela, começa a querer saber mais a respeito de Deus. Então ele vai para a palavra de Deus, ele vai ler mais, ele vai orar mais, ele vai querer estar mais perto de Deus. E aí ele passa a ter uma vida mais santa, uma vida mais moralmente boa. Ele vai estar mais engajado com a missão de Deus, que é da proclamação do Evangelho. Então a ação de Deus em nós começa a gerar esses frutos em nós. Talvez isso seja fruto bom para Jesus. Então, ou seja, bons frutos têm a ver com um caráter transformado por Cristo. Através, obviamente, da exposição desse indivíduo à palavra de Deus. E o que é mau fruto? Os maus frutos a gente pode ver também lá no texto de Paulo aos Gálatas. Ele fala assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias
e coisas semelhantes a essa. Vê que tem mais fruto, né? Está carregada essa árvore. Mas são maus frutos. São maus frutos que são gerados a partir de uma árvore má. Mas Jesus continua, ele fala assim: porque cada árvore é conhecida pelos frutos que produz. Porque não se colhem figos de ervas daninhas, nem se apanham uvas dos espinheiros. Então, olhando para essas características de frutos bons e frutos maus, a gente pode fazer uma ideia do que não, e eu acredito que não é muito difícil de conhecer uma pessoa pelos seus frutos, pelos frutos que ela produz. Tendo em vista essas características, é fácil para a gente ter um tipo de relacionamento com alguém, mesmo que seja superficial, e perceber o que sai dela, se são bons frutos ou se são maus frutos. Esses versos aqui, eles nos lembram que um homem não pode ser julgado senão pelos seus atos. E é interessante porque o texto anterior a esse que nós lemos, Jesus está falando justamente sobre isso. Não julgar. E aí ele vai dizer assim: mas é fácil você perceber ou julgar alguém pelas suas atitudes, pelos seus atos. Porque uma árvore boa produz bons frutos e uma árvore ruim produz maus frutos. Então é pelas nossas atitudes, é pelas nossas palavras que a gente revela quem de fato nós somos. Já dizia um professor ao seu discípulo, quando ele estava tentando convencer o seu professor de algo, e ele diz assim: os seus atos gritam tão alto que eu não posso ouvir o que você diz. Então o cristianismo, meus irmãos, ele tem muitas ameaças hoje em dia. Mas nós nunca vamos vencer essas ameaças produzindo panfletos, fazendo postagens ou qualquer coisa do tipo. Mas sim demonstrando através das nossas vidas, dos nossos atos, das palavras que saem da nossa boca, que o Evangelho nos faz melhores homens e mulheres. A grande questão aqui não é o que nós tentamos mostrar exteriormente, ou que a gente tenta aparentar para as pessoas, mas o que nós somos realmente, de verdade, na essência, por dentro. Então, não é a aparência que nós temos, mas o que nós produzimos. Tem árvore que você olha e você fala: puxa, essa árvore aí deve produzir bons frutos. Mas quando você chega perto, você só vê folhas. Não tem fruto. Algumas têm espinhos. Portanto, eu queria te perguntar: quais frutos que você produz que fazem você conhecido ou conhecida? São frutos doces ao paladar? São saborosos? Ou são amargos, amarrentos? Já comeu aquele caqui amarrento? São frutos que fazem quem consome voltar à árvore ou desejar nunca ter comido? Mas isso tem solução, graças a Deus. Vamos lá para João 15. João capítulo 15, nós vamos ler os versos 1 a 4. Se não ficou muito claro esse negócio aqui de planta e tudo, depois você pergunta para as meninas aí que estão estudando agronomia, pergunta para o Alexandre, para a Vanessa, se estiverem aí hoje. Porque o meu negócio é teologia, tá? Eu faço o que eu posso com as minhas plantinhas. João 15, 1 a 4 diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Jesus está falando aqui.
todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho dado, lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. A segunda coisa que eu quero conversar com você aqui é sobre o cuidado do lavrador e a poda necessária para a frutificação. Então, essa metáfora de Jesus aqui, de João 15, revela o cuidado que Deus tem comigo e com você. Existe um interesse de Deus sobre mim e sobre você para que nós sejamos frutíferos. Porque isso vai trazer glória para quem? Para nós, de produzirmos fruto? Não, para Ele mesmo. Então, o interesse de Deus é que eu e você sejamos frutíferos para que Ele seja glorificado quando eu e você produzirmos frutos. Jesus começa essa palavra aqui, e essa palavra ele está dizendo momentos antes da crucificação. Então, são uma das últimas coisas que Jesus está falando para os seus discípulos. Ele está falando assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Deus, ele é especialista em crescimento, porque ele não é um jardineiro amador como eu. Ele é um lavrador experiente. Ele conhece a videira, ele conhece a planta, ele conhece cada um dos ramos dessa planta. Ele sabe o que eu e você precisamos. O Antigo Testamento, frequentemente, ele usa a figura da videira como um símbolo para a nação de Israel. Só que, como Israel fracassou em produzir frutos, e resultou isso em juízo de Deus, Jesus, em contrapartida, ele diz aqui que ele é a videira verdadeira. E ao contrário de Israel, ele não fracassa. E os seus seguidores, ou seja, os seus ramos, permanecendo nele, vão dar bons frutos. Não tenha dúvida disso. Então, Jesus sendo a videira verdadeira e o Pai sendo o agricultor, o ramo que estiver em Cristo vai produzir. E isso é líquido e certo. E aí, a gente vê aqui no texto que existe algum tipo de coisa que Deus faz, e aí a gente vai ver que esse tipo de coisa, às vezes para nós, para o olhar mais desatento, parece punição, mas não é. Ele faz uma poda de remoção aqui, lembra das podas? Uma poda de formação. Ele diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. A gente precisa ter em mente que Deus, o agricultor, ele está formando o seu povo. Os ramos. Formando onde? Na videira, em Cristo. Por isso, entenda que não há povo de Deus separado. O povo de Deus está conectado na videira, e a videira é Cristo. Não tem ramo apartado dessa videira, e muito menos uns dos outros. Para que a videira produza, ela tem que estar totalmente conectada. Os ramos uns nos outros e todos os ramos na videira que é Cristo. Então, essa coisa de vida desigrejada não é bíblica e ela não funciona, porque ela não é produtiva e, portanto, não é saudável e, portanto, corre o risco de ser podada. Isso é sério, gente. A gente precisa entender isso. Deus está formando o seu povo. E todo ramo que não está nele é cortado fora.
e que não der fruto. Então, Deus remove os ramos infrutíferos e isso, com certeza, vai ser doloroso. Pode significar aqui a remoção de hábitos pecaminosos que existem em nós. Relacionamentos que nos distanciam de Deus. Vem a poda de Deus. Prioridades desordenadas. Quando você prioriza tudo menos Deus e as coisas dele. Justiça própria que nos impede de depender de Deus. Quantas e quantas vezes a gente age com a nossa justiça própria e deixa Deus lá de reserva, porque quando der alguma coisa errada a gente corre para Ele. Isso está errado porque nós estamos conectados nele, então Ele deve ser a prioridade, porque toda a energia que nós precisamos para viver vem dele, através de Cristo, junto com os nossos irmãos. Deus se livra da madeira morta, para que os ramos vivos eles se tornem mais produtivos a cada poda. E Deus sabe distinguir, pode ter certeza que Deus sabe distinguir ramo bom de ramo ruim, ramo produtivo de ramo que não produz. Deus sabe, irmãos. Entre os ramos até pode disfarçar, um ramo olha para o outro e fala assim, esse ramo aí parece bom, parece saudável, está aqui junto, que legal, vamos todos produzir frutos. Mas o agricultor, ele sabe olhar para os ramos e identificar, esse ramo aqui é bom e esse ramo aqui é ruim. Assistindo os vídeos de podas, e eu ficava olhando aqueles caras, isso aqui você corta e tal. Eu falei, como é que ele sabe que o ramo é bom e que o ramo é ruim? Às vezes vinha explicação, eu falava, tá, não entendi nada. É difícil. Só o olho treinado mesmo consegue identificar um ramo bom de um ramo ruim. De um ramo que vai produzir e outro que não. De um ramo que só atrapalha. Essa poda, por ser dolorosa, pode causar relutância. A gente mandou lá um pé de laranjeira. Laranjeira tem uns espinhos desse tamanho assim. E aí a laranjeira cresceu, ela estava aos meus olhos bonita assim, né? Toda dessa altura assim, mais ou menos. E aí a Ana foi podando, aí ela arranhou a mão, arranhou o braço e cortava um galho, cortava outro ali, eu com a enxada puxando. De repente, quando eu puxei um galho para baixo e pisei, irmãos, o espinho da laranjeira atravessou a sola da minha bota e furou meu pé. Laranjeira nervosa, não estava feliz de ser podada. Mas é assim às vezes. Quando Deus está podando a gente quer espinhar Deus, porque a gente acha que Deus está sendo exagerado com a gente. Às vezes Deus vem com a sua tesoura de poda e nos poda de tal forma que a gente se incomoda com Ele. E a gente faz orações dizendo, Deus, o que é isso? O que o Senhor está fazendo? Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo comigo? Com os nossos espinhos, nós queremos espinhar Deus, quando Deus vem com a sua correção sobre nós. É ou não é? Acontece, né? Na maioria das vezes, nós somos como laranjeiras, que ao sermos podados, espinhamos Deus. Mas Deus não se importa, porque Ele é experiente. Nos vídeos a gente viu que para podar uma laranjeira tem que usar umas luvas, ou camisa de manga longa. Deus sabe o que faz, e Deus sabe como faz. Existe a poda da limpeza, quando Ele diz assim, e todo o que dá fruto Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E aí Ele diz assim, vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Essa poda da limpeza é uma poda de refinamento.
Ele vai refinar a planta. Ele vai refinar eu e você. Deus está trabalhando em nós pela sua palavra, irmãos, para que a gente produza ainda muito mais fruto. Perceba que mesmo os ramos produtivos, Deus trabalha neles. Mesmo os ramos que estão produzindo, Deus vai atuar nesses ramos, limpando, podando também, para que esse ramo produza ainda mais. Ele vai remover impurezas, ele vai tirar sujeiras, para que eles sejam ainda mais produtivos. Logo, se você é um crente ativo e produtivo, não estranhe, porque certamente Deus está trabalhando em você. Certamente virão algumas correções. Certamente você participará desse processo de limpeza. E esse processo não é para deixar a gente bonito. Não envolve estética. Deus não trabalha em nós para que a gente pareça algo bonito, de uma estética legal. Essa laranjeira que me espetou ficou horrorosa depois da poda. Ficou pelada, porque era assim que tinha que ficar. A gente viu que tinha que tirar todos os galhos do tronco dela, deixar só em cima 3 galhos. E nos seus galhos, então aquela árvore que estava toda bonitinha ficou com 3 galhos. E eu imagino que ela deve ter ficado com uma vergonha danada. Mas aquilo vai fazer com que essa planta produza, porque ela não estava produzindo. Então a poda de Deus não nos deixa bonitos, elegantes. Pelo contrário, se a gente for visitar a vida de Jacó, lá no Peniel, a gente vai ver que Jacó saiu daquela briga ali com Deus, manco, coxo, porque Deus deslocou a coxa dele. Então é assim comigo e com você. Somos crentes que, quando se relacionam de verdade com Deus, de verdade, não essa coisa de vida cristã domingueira, mas um relacionamento íntimo de verdade com Deus, nós seremos mancos. E se eu e você somos plantas produtivas em Deus, esteticamente seremos nada muito agradáveis, mas com profundidade, produzindo fruto de verdade. Que alegrem quem? A gente mesmo? Não. O agricultor, o Pai, que vai ter prazer em nós. Jesus repete essa coisa aqui do vocês estão limpos em João 13. Lembra quando ele estava lavando os pés dos discípulos, aquela conversa com Pedro? Pedro quer que Jesus lave ele inteiro. Ele fala, não, Pedro, você já está limpo. E essa limpeza aqui, irmãos, é pela palavra dele. Isso quer dizer que no momento que a gente recebe a Cristo como o nosso Senhor e o nosso Salvador, nós somos lavados por completo e de uma vez por todas. Então, se eu e você somos crentes de verdade, lavados pela palavra do Senhor, regenerados pelo sangue dele, alcançados pela sua graça, isso é de uma vez por todas. Mas eu e você precisamos ser limpos, ou seja, podados constantemente, assim como os discípulos precisavam que os seus pés fossem lavados. Isso quer dizer que na nossa caminhada, na nossa vida cristã, sempre vai haver coisas que vão precisar ser corrigidas. Sempre vão haver sujeiras pequenas que vão precisar ser lavadas. Não uma conversão, porque a conversão já aconteceu. E se não aconteceu, irmãos, se você tem dúvida sobre isso, se você imagina, puxa, mas espera aí, se você está dizendo que esse banho pela palavra de Deus que me faz estar conectado a Cristo é de uma vez por todas, se você tem dúvida se isso aconteceu, em nome de Jesus, essa dúvida precisa acabar hoje.
E para isso, basta duas coisas. Basta você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então diz a palavra que você vai ser salvo. Se você tem dúvidas sobre se isso aconteceu com você algum dia, eu sugiro que você feche os seus olhos agora e faça uma oração simples. Senhor Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu único Senhor. Eu creio no meu coração que o Senhor morreu naquela cruz, mas não permaneceu morto. Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que eu tivesse vida eterna. E se você fizer isso de todo o seu coração, com sinceridade, a palavra de Deus garante que você vai ser salvo. E João 1,12 vai dizer que você se torna, com isso, filho de Deus. Olha que maravilhoso isso. E dentro do contexto que a gente está estudando aqui, você se torna mais um ramo nessa videira. Esse ramo que precisa dos cuidados de Deus para que você produza. Porque é a palavra, meus irmãos, que nos orienta. É a palavra que nos conduz. Então, se Deus é o agricultor e Ele é, e está avaliando agora os ramos dessa videira, o que Ele vê em você? O que Ele está vendo em você? Ele está pronto para cortar, Ele está com a tesoura de poda na mão. Ele está pronto para podar, a fim de que você dê mais fruto. Então, o que Ele está vendo? Ele está vendo um galho seco, improdutivo, que Ele precisa arrancar fora? Ou Ele está vendo um galho produtivo, que Ele precisa apenas podar, para que produza mais? O que Ele vê quando Ele olha para você, ramo? Mas também existe outra coisa aqui, existe a necessidade da permanência. Jesus fala ali: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, todo ramo frutífero, logicamente, ele precisa permanecer conectado na videira para ter vida. Aquele galho da laranjeira que me espetou, uma hora dessa deve estar seco e esturricado, porque ele foi cortado, virou lenha. E é isso que acontece com galhos infrutíferos, viram lenha. Somente através da permanência em Cristo nós podemos usufruir de todas as bênçãos no relacionamento com Ele mesmo. É estar conectado nele que a gente recebe dele tudo que a gente precisa para a nossa vida. Toda a seiva que vem de Deus, que vai gerar em mim e você vida. E o que de bom tem essa vida com Deus? Porque Jesus diz que Ele é quem dá vida e vida abundante para aqueles que estão conectados nele. Dos versos 4 ao verso 10 de João 15, a palavra permanecer aparece 10 vezes. Isso quer dizer que isso é muito importante para Jesus. Se Jesus repete tantas vezes essa palavra permanecer, significa que isso é uma ênfase para Ele, de algo muito importante. Ele também diz aqui, mais à frente, que se as suas palavras permanecerem em nós, poderíamos pedir o que quiséssemos. Porque, obviamente, se a palavra dele permanece em nós, aquilo que nós vamos pedir a ele tem a ver com a palavra. Então, se a palavra de Deus
está presente em nós, o que nós falamos, o que nós fazemos, o que nós pedimos, o que nós cantamos, tem a ver com a palavra. Numa conversa informal, numa conversa dentro de um lugar qualquer, de um lugar público, se você está em Cristo e a palavra permanece em você, na sua conversa, seja falando de horta, falando de pomar, a sua palavra vai estar carregada de Bíblia, de palavra de Deus. Então, todo ramo saudável, ele permanece conectado à planta. É impossível esse ramo permanecer saudável desconectado. Na medida certa, no tempo certo, na estação certa, eles vão ser podados, eles vão ser limpos e vão produzir fruto. Isso é um alento para mim. Saber que não é no meu tempo. Às vezes a gente olha para um ramo do nosso lado e a gente pensa, quando é que esse ramo vai produzir? Mas não cabe ao ramo determinar ou proporcionar que o outro ramo produza. Mas ao Pai, ao agricultor, que está podando, que está cuidando e cuida bem, tá? Da sua videira. O que a gente precisa se preocupar então? De ser um bom ramo, de produzir. E dar graças a Deus quando Ele vier nos podar. Porque significa que nós estamos sendo frutíferos e vamos frutificar ainda mais para a glória dEle. Por último, voltamos lá para Lucas. Lucas 6, agora o 45. Ele vai falar do tesouro do coração, que é a origem dos frutos abundantes. Finalmente a gente volta aqui então para Lucas 6,45, para concluir essa palavra de Jesus sobre árvores e frutos. Ele diz assim: a pessoa boa tira o bem do bom tesouro do coração. Aqui Jesus nos mostra que a bondade genuína não é apenas uma aparência, não é um esforço superficial, porque ela brota de um lugar profundo de nós. O bom tesouro, pensa no seu coração como um cofre, onde você vai guardando ali aquilo que é mais valioso para você. Para o cristão, esse bom tesouro é o resultado da obra do Senhor em nós. Ou seja, trata-se de um coração tocado, de um coração regenerado pelo Evangelho, transformado por Jesus e sua palavra. Então, quando esse coração é tocado, ele é transformado, meus irmãos, ele se torna um depósito de um ótimo tesouro. Então, ele consegue tirar o bem dali. Se o tesouro é bom, o que sai dele, logicamente, é também bom. Isso significa que as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas reações diárias vão ser marcadas por qualidades como compaixão, paciência, generosidade, perdão, integridade. Não se trata de performance aqui, mas de um transbordar natural daquilo que já está dentro de nós. Então, quando você tem um coração tocado por Jesus, transformado por Ele pela sua palavra, esse bom tesouro está sendo acumulado ali. E o que é melhor, não fica guardado, ele transborda. Vai transbordar através das nossas atitudes, das palavras que saem da nossa boca. E a pessoa má, ela tira o mal do mau tesouro.
Então, em contraste com o bom tesouro, Jesus também aponta para a realidade da maldade, que também tem sua origem no interior. O mau tesouro, da mesma forma, é um coração não transformado, ainda dominado pelo pecado, pelo egoísmo. Ele age como um depósito para sentimentos ruins, de intenções más. Ele pode estar cheio de inveja, ele pode estar cheio de raiva, ele pode estar cheio de amargura, ele pode estar cheio de ressentimento, de orgulho, de desejo de manipular. E aí, quando esse coração está cheio dessas coisas, ele tira coisas más dali. O que sai desse tesouro interior mau, certamente vai prejudicar. Vai prejudicar ele mesmo e aqueles que estão perto. Isso se manifesta em atitudes também, em decisões, de palavras que ferem, palavras que enganam, que criticam, que destroem. Não é que a pessoa escolha ser má o tempo todo, mas é que a natureza do seu coração a impulsiona para isso. Um coração não regenerado, não transformado por Jesus, ele é impulsionado a jogar coisas ruins para fora o tempo todo, através de palavras e ações. E aí Jesus conclui dizendo assim: porque a boca fala do que está cheio o coração. Essa é a parte crucial aqui, porque é o elo daquilo que é invisível para aquilo que é visível. Jesus fala da boca como principal manifestação aqui, mas a boca aqui, ela representa todas as nossas expressões exteriores. Pode não ser uma palavra, mas pode ser um olhar. Pode ser uma cara feia. Pode ser uma atitude ruim. Mas ele fala da boca, a boca fala. Nossas palavras são o termômetro mais preciso do que o nosso coração tem. Aquilo que a gente diz sem pensar nos momentos de pressão, aquilo que a gente fica murmurando quando ninguém está ouvindo, isso tudo revela a verdade do que a gente guarda aqui dentro. Já uma língua abençoada e edificadora vem de um coração cheio da presença de Deus. Só que é muito além da boca, como eu falei. Apesar de Jesus falar, então, que a boca fala o que o coração está cheio, os nossos comportamentos, as nossas escolhas, as nossas reações são frutos que denunciam a natureza do nosso tesouro interior. Se amamos, agimos com amor. Se odiamos, nós vamos agir com ódio. Só que tem uma coisa: não é possível sustentar um bom exterior por muito tempo se o interior estiver podre. Uma hora vai cheirar mal. Então, meus irmãos, os textos que a gente acabou de ler nos mostram que a frutificação é um processo de Deus e que começa no coração e é aperfeiçoado pelo cuidado dele. A gente aprendeu que a poda pode ser desconfortável, mas ela é essencial. Ela é fundamental para nós. Porque essa poda, ela nos purifica, ela nos capacita a permanecer em Cristo, para que o bom tesouro do nosso coração se manifeste em abundância na forma de bons frutos. Por isso eu quero te perguntar: você está disposto, está disposta a se render ao agricultor, ao Pai, para que Ele te corrija, para que Ele pode você? Permita que Ele remova o que é inútil e limpe o que precisa ser refinado na sua vida. Permaneça nele,
e você vai ver o cuidado dele transformar o seu caráter e produzir frutos que o glorifiquem. Pai, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Somos teus ramos, Deus, conectados na videira que é Jesus Cristo. Nos aperfeiçoa, Senhor, em nome de Jesus. Mesmo que isso doa, mesmo que isso seja desagradável para nós, mas nós precisamos desse teu cuidado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que aquele ramo que talvez esteja secando já, sem produzir, seja vivificado por Ti hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Nós Te pedimos, Deus, pela graça que há no Teu nome, Jesus, que o Senhor trabalhe em nós, para que a gente possa ser produtivos, Deus. Que nós sejamos árvores boas, que deem bons frutos. Ou ramos que estão conectados na videira que é o Senhor, e que podados pelo Pai, possamos frutificar. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Filho, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito, nosso Consolador, esteja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém.